Fala pessoal, eu me chamo Matheus, eu sou pesquisador independente na área de inteligência artificial, machine learning, arquitetura de software, contratos de software, tá? E hoje eu quero apresentar para vocês um algoritmo novo aí que eu vim trabalhando aí nesses últimos meses para a gente melhorar um pouco a interpretabilidade nas redes de Deep Learning, certo? Então eu vou apresentar da seguinte forma, vou passar aqui para vocês os slides, tá? E no final eu vou mostrar um pouco do código ali, dar uma explicada ali por cima. Não vou entrar em detalhes muito técnicos ali do código, tá? Mas vou explicar um pouco para vocês como funciona. Ademais, todos os links aí do paper no Zenodo para essa minha arquitetura, para esse meu algoritmo, né? Tá aqui na descrição. O link também para o Google Colab com os códigos replicáveis está aqui na descrição também. Fechou? Tem também aí o meu site, que está aqui no slide também, aqui, codebymp.com. Tá? E tem também aí o LivePix, caso você queira me ajudar nas pesquisas aí, tá bom? Dito isso, vamos pro nosso vídeo aqui. Bom, o que acontece hoje quando a gente fala de Deep Learning? Hoje a gente tem um problema que é um problema grave, na minha opinião, pelo menos, tá? Quando se fala em redes de Deep Learning. As redes de Deep Learning, elas são muito precisas, a gente tem uma acurácia ali de uma precisão de mais de 89%, tá? Porém, ela trabalha com uma função de caixa preta, ou seja, eu não sei o que ela está usando para aprender. Tá? Eu passo o dataset para ela, monto o meu algoritmo, mas eu não sei o que ela usou. Ela escolhe quais conceitos ela vai pegar para aprender e eu não tenho como eu saber. Tá? Até existe hoje aí um modelo aí que a gente consegue puxar depois que ela aprendeu, mas não é 100% preciso. Tá? E isso, para questões ali mais simples, é aceitável, mas para questões rígidas, como questão de saúde, questão financeira, tá? É um pouco preocupante. O melhor é que a gente tenha uma auditabilidade em cima daquilo que ela está aprendendo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente treina uma rede de Deep Learning, a gente tem um algoritmo que trabalha em caixa preta, que a gente tem uma acurácia de mais de 80%, tá? Nos meus testes a gente chegou em 89%, usando essa abordagem aqui, da caixa preta. E o que a gente tem hoje, que são os Concept Bottleneck Models, né, os CBMs, a gente teve uma acurácia muito mais baixa. Por quê? Porque o conceito humano é falho. Então, se eu passo instruções falhas para esse meu algoritmo, para essa minha inteligência artificial, ela vai ter resultados ruins, tá? Isso é um problema. Então, foi aí que eu tive a ideia de fazer o seguinte: nem tudo precisa ser caixa preta e nem tudo precisa ser auditável. Ou seja, eu monto uma estratégia híbrida, onde eu tenho conceitos humanos, que eu passo para ela ali, para ela aprender, para ela instruir coisas que são importantes, e coisas mais secundárias, ela pode usar os neurônios livres ali para ela aprender, certo? Então, se eu consigo manter a precisão da caixa preta e a auditabilidade do CBM, certo? E a arquitetura dela funciona da seguinte forma: a gente tem uma entrada aqui de imagem, tá? Passa ali pelo encoder, ali o CNN, normal, como a gente tem hoje, tá? Porém, quando a gente entra aqui na parte do gargalo, tudo que passa por aqui, todas as entradas, vão passar pelos conceitos humanos, que eu batizei aqui de Z-Human, tá? E os conceitos livres, os neurônios livres, que eu chamei aqui de Z-Free, tá? Então, tudo que for importante, eu instruo, então é supervisionado e é auditável, tá? E aquilo que não é tão importante, aquilo que é questão secundária, ou aquilo que eu, por dar uma instrução falha, seria ignorado, vai para os neurônios livres, tá? Vai para os conceitos livres. Depois a gente vai para um classificador linear e a gente tem a nossa predição final, tá? Então tudo entra e passa por aqui. Nada passa direto para cá, nada passa direto por neurônio livre e nada passa direto por neurônio humano. Aqui tá pelos conceitos guiados ali humanos. Tudo passa pelos dois, certo? E aí funciona a equação aqui, né? Eu tenho aqui a classificação que garante ali que a previsão final ele seja correta, usando todo o gargalo. Então ela vai somar ali os neurônios livres mais o neurônio humano, né? Que é essa parte aqui. E a gente tem a auditabilidade ali, que vai penalizar o modelo se os neurônios, se o Z-Human ali no caso, não corresponde à definição humana, né? Então, se o Z-Human está pegando alguma coisa que eu não instruí, uma instrução que eu não passei, aquilo é penalizado e entra para o neurônio livre, certo? E o neurônio livre aqui, como está aqui embaixo,
ele é otimizado apenas para classificação, ali, garantindo que a liberdade total do sistema possa aprender em representações auxiliares, certo? O experimento que eu fiz foi usando essa biblioteca aqui, esse dataset Fashion Ministry, tá? E eu passei esses 5 conceitos nos meus testes. Então, se é calçado, se é aberto, se é esportivo, se tem cano alto ou se é parte superior, no caso, camiseta. Aí eu comparei os 3 modelos, tá? Comparei ali o baseline, que é o que a gente tem aí, caixa preta, tá? Comparei aqui também, que é o que a gente tem ali com o CBM, tá? Utilizando apenas esses 5 conceitos, eu só passei isso aqui, tá? Que são conceitos vagos e foi feito vago de propósito, para a gente ter ali a acurácia precisa da comparação entre os modelos. E o HGCNet, que é o modelo que eu trouxe aqui, tá? Que é o meu algoritmo, onde eu tenho esses 5 conceitos humanos e mais os neurônios livres, os conceitos livres, certo? E o resultado dos meus testes foi que na caixa preta ali eu tive 89,16% de precisão, tá? Um resultado muito bom, como já era esperado. No CBM eu tive uma falha crítica ali, na minha opinião. Por quê? Porque eu passei conceitos abertos de propósito. Claro, se eu passasse conceitos ali com instruções mais longas, mais complexas, provavelmente esse número aqui seria maior, mas não chegaria aos pés do modelo aqui da caixa preta, tá? Não chegaria aos pés. Nos meus testes eu tive aqui 49,06%, ou seja, menos de 50%, então isso é um erro gravíssimo, um problema gravíssimo aqui, tá? E com o meu algoritmo que é HGCNet, eu tive uma performance de 86,35%, ou seja, eu recuperei quase toda a minha performance aqui, minha precisão da caixa preta, porém com toda a minha confiabilidade e auditabilidade do CBM. Então eu tenho o melhor dos 2 mundos aqui, onde eu consigo auditar aquilo que é importante e ter a precisão da caixa preta aqui, certo? Então eu tenho um índice de confiabilidade aqui de mais de 98%, onde eu passo ali os conceitos humanos, certo? Então como funciona? O meu dataset lá, ele joga uma imagem para mim, e aí ele vai pegar os conceitos que eu passei. Então é calçado, ele bateu 100% que é calçado, é aberto, ele bateu 2,7%, se tem cano alto ele bateu 96%, se é esportivo 0,5% e parte superior 0%. Logicamente que ele sumou é calçado e tem cano alto, é uma bota, né? A bota com cano alto bateu aqui corretamente com o que a gente passou, certo? Porém, quando o dataset, ele nos testes joga uma calça para ele não foi treinado para identificar o que é uma calça, certo? Então ele vai pegar os conceitos humanos, é calçado 0%, tem cano alto 0%, é aberto 0%, é esportivo 0% e parte superior 0,2%. Nenhum conceito humano aqui foi levado em conta, nenhum. Todos foram ou nada ou muito próximo de zero, tá? O que fez com que ele usasse aqui então os modelos híbridos. Usando o neurônio livre, ele conseguiu identificar que isso aqui é uma calça, certo? Essa é a acurácia aqui que eu tive do meu modelo, certo? E aqui é onde ele faz isso, tá? A gente já vai entrar no código, mas que só para você entender, tá? Eu usei o PyTorch aqui, que é uma biblioteca open source. Então eu tenho o encoder normal aqui, né? As camadas de encoder. Aí ele vai aqui para o bottleneck layer, onde ele tem os conceitos humanos e os conceitos livres, certo? Que é aqui o modelo híbrido, né? O bottleneck híbrido. E aí ele vai aqui então nos conceitos humanos livres e as classes, certo? Que é o decoder linear lá na parte final, certo? Com isso, a gente teve então uma IA confiável e sem sacrifício, né? Então a gente tem ali um fim da dicotomia, então interpretabilidade, performance podem coexistir se forem aplicadas seletivamente. A gente tem uma flexibilidade, então uma estrutura extensível para qualquer domínio, onde o conhecimento humano é parcial, então eu não preciso conhecer tudo, eu posso passar tudo aquilo que eu sei e dar neurônios livres para ela aprender depois, tá? Transparência, então eu tenho explicações fiéis em nível de instância, sem destruir capacidade preditiva. Então eu consigo explicar como que ela aprendeu, o que ela aprendeu, sem passar necessariamente por uma perca ali de performance, certo? Agora a gente vai para a parte do código então. Bom galera, estamos aqui então na parte de código, certo? Vou dar uma passada bem por cima mesmo, não vou entrar em muitos conceitos técnicos, tá? O link está aqui na descrição, então se você quiser, você entra lá, confere, vê, tá? Certinho, faz seus próprios testes também, certo? Então aqui primeiro eu tenho todas as bibliotecas que eu vou utilizar, né? Então PyTorch, Random, NumPy, aqui, certo? Aqui eu estou passando aqui um pouquinho
definindo aqui alguns dados aqui para teste, tá? Aqui eu estou montando o core da arquitetura, então estou montando aqui todo o encoder dele, certo? Aqui é a parte do encoder aqui. Aqui eu estou passando na parte semântica, tá? Aqui é a camada de decisão, ó, certo? E esse trecho de código é só para a gente iniciar aqui, então, nosso treinamento, tá? Ó, iniciou com sucesso. Aqui eu estou montando aqui, então, ó, a parte do dataset, a parte do treinamento dele, tá? Aqui eu coloquei 500 épocas, certo? Quando a gente treina, usa muito mais, mas aqui para teste eu coloquei isso aqui antes, eu limitei aqui as épocas, tá? Então ele começa o treinamento, passa aqui por todo o treinamento ali, como a gente tem normal, tá? Sem passar nenhum conceito humano aqui por enquanto, certo? E a gente tem o treinamento completo. Então aqui ele dá pra mim aqui, ó, o total de erros que ele tem e vai sempre caindo conforme vai passando as épocas, tá? Aqui eu tenho um teste auditável aqui, então onde eu fiz um exemplo, né, ó, né, com as classes de cachorro e pássaro. Então se tiver pena é pássaro, se não tiver cachorro, tá? Aqui eu passei um testezinho bem simples mesmo, só pra gente ter essa noção de como funciona, né, ó. Onde eu tô aqui, a explicação do modelo, certo? Aqui então eu começo a usar o meu dataset, que eu estou usando aqui o Fashion Ministry, como comentei com vocês, ó. Aqui, certo? Que está sendo importado através daqui. Isso aqui que me permite importar, tá, os datasets. Aí aqui eu estou passando para ele aqui um pouco das informações do dataset e tudo mais, tá? Ó, puxando aqui da pastadeira para poder treinar e habilitar o treinamento, tá? Aqui eu estou colocando aqui as labels aqui, se é de sapato, né? Se é tênis. Já estão aqui, são essas classes aqui que o dataset me dá. Aqui eu estou passando o encoder, né? Então aqui eu voltando aqui é a parte do encoder aqui, então é a parte como se fosse os olhos do computador, tá? Aqui é a camada de convolução detectada, né, pelas classes lá que ele tem. Aqui ele adiciona uma camada de não linearidade que ele reduz o tamanho da imagem. Aqui a gente repete tudo isso de novo, tá? E aqui eu transformo tudo em vetor, certo? Aqui eu estou fazendo, né, passando aqui os conceitos aqui, a camada de conceito, né, a camada de ação aqui no sigmoide, e montando aqui então, ó, o treinamento dele, certo? Aqui é o processo de treinamento, então ele vai usar aqui se tem placa de vídeo, né, então CUDA aqui no caso é placa de vídeo, se tem ele vai usar placa de vídeo, se não ele vai usar o CPU, certo? Começou o treinamento aqui então as épocas, ó, e aí ele vai me mostrar toda a predição aqui, certo? Ó, e aqui é o que eu tenho do conceito visual, beleza? Ele está puxando aqui tudo para mim e me trouxe aqui então, ó. Ele classificou como 7 sapatos, ó, confiança de 1 aqui, tá? Foi treinando pelas épocas, diminuindo aqui, ó, 100%, 100%, 100%, então ele treinou, tá? Aqui é o tanto que ele usou, o tempo que levou de treinamento. Aqui é o experimento, então, com o CNN versus o conceito guiado, tá? Então aqui caixa preta versus o guiado. Estou importando as bibliotecas de novo, né? Colocando aqui a configuração total, então eu tenho aqui tamanho aqui 64, 5 épocas, tá? Aqui o número de conceitos, então eu vou passar 5 conceitos aqui que são os conceitos humanos, certo? Vai puxar aqui se está usando placa de vídeo ou CPU. Estou passando aqui o dataset para ele, tá? Aqui, ó, são as classes que ele me dá. Então, se é tênis é a classe 5, 7 e 9 para sapato. Se é aberto é a classe 5, tá? Ó, se é de esporte é classe 7. Se é cano alto é classe 9. E se for peça superior, classe 0, 2, 4, 6, tá? Aqui eu estou passando treinamento para ele, aqui, então, todas as classes, ó. Aqui são os conceitos guiados que eu dei para ele, tá? Com base no meu dataset. E aqui eu tenho o modelo de caixa preta, tá? Aqui ó, vocês podem ver que eu não dei instrução para ele, eu simplesmente joguei para treinar, usei ali o próprio modelo para fazer o treinamento dele, como eu fiz lá em cima, certo? Aí a gente tem o conceito guiado também, ó, e o processo de treinamento, tá? Aqui nesse experimento a gente obteve o seguinte, aqui tem o evaluation aqui depois, tá? Pra gente poder verificar, tá? Ó, treinamento usando a baseline aqui, caixa preta, tá? 5 épocas, foi decaindo aqui os erros, certo? Ó, já começa com uma taxa menor de erro, tá? Aqui o treinamento guiado, como eu passei conceitos mais simples de propósito pra gente fazer esse treinamento aqui, eu tive aqui, ó, esse resultado aqui, certo? Vocês podem ver que o número de erros sempre foi
começou muito alto aqui já, tá? E o final aqui do teste, a gente tem o seguinte: o modelo caixa preta teve uma acurácia geral de 88%, tá? Mais de 88% aqui, e o modelo aqui de conceito guiado teve 50% aqui, porém ele está contando o geral levando em conta tudo isso aqui. Isso aqui é as classes que eu passei para ele, né? Então C1, C2, C3, C4, C5, que foram os conceitos que eu passei, tá? E aqui ele obviamente teve uma acurácia aqui de mais de 98%, ó. Tem só esse aqui que foi 97%, que é a parte superior, tá? Mas vocês podem ver a diferença brutal que a gente tem aqui, tá? Ó, a caixa preta, a gente teve uma acurácia aqui de 88%, enquanto que a gente teve 50% nesses testes, certo? Agora entra o meu algoritmo, que eu fiz exatamente os mesmos dados, tá? Só que eu dei neurônio livre para ele treinar também, tá? Ó, aqui tá tudo igual, certo? Aqui eu coloquei os neurônios, então conceito aqui eu coloquei 5 e neurônio livre aqui eu coloquei 16 para ele poder usar e brincar, tá? Ó, aqui eu estou preparando passando o dataset para ele aqui, certo? Aqui eu passei os conceitos humanos também para ele, exatamente como eu fiz lá em cima, eu não mudei nada de um código para o outro, tá? Ó, tô retornando aqui, e aqui é onde eu passo o conceito semântico híbrido, tá? Onde eu junto os dois. Ó, eu tenho aqui o encoder normal, visual, né? Como tem lá também no caixa preta. Aí aqui, ó, eu tenho o nosso conceito aqui, ó, de conceitos humanos e conceitos livres, certo? Então ele tem toda a linearidade dele. Ele vai somar conceitos humanos com conceitos livres. Então vai passar por tudo, vai voltar aqui para o nosso sigmoide, certo? Vai de novo classificar aqui, ó, conceito humano e conceito livre, tá? Aí aqui começa o treinamento dele, certo? Ó, fez todo o pré-treinamento, aí que a gente tem o evaluation aqui final para a gente poder auditar tudo isso aqui, tá? Ó, a gente teve aqui então por cada época, ó, você vê que os erros foram diminuindo bastante, diminuíram muito mais do que os outros treinamentos. Usou a CPU, tá? Tivemos uma acurácia aqui de 87%, era esperado mais de 85%, tivemos 87%, tá? E os conceitos humanos a gente teve aqui, ó, 99% aqui para sapato, se é aberto 99%, 98% aqui se é esporte, 99% se é cano alto, tá? E 96% aqui se é peça superior, certo? Agora, a gente foi aqui para a parte de teste aqui, que foi um teste que eu fiz, passando aqui o dataset para ele, tá? Usando o nosso treinamento, mas fazendo todo o teste. O treinamento que a gente fez aqui em cima, no caso, certo? Esse treinamento aqui. E vamos fazer o teste aqui para ver o resultado, tá? Então aqui está todo o código do teste, ó. Aqui ele vai dizer para mim se ele usou os conceitos que eu passei ou não, né? Conceitos humanos, certo? E vai dar aqui nossa visualização aqui, nosso teste, tá? Ó, Uncle Boot, que seria a bota, né? Então deu 99% aqui, 0,9 de tênis, né? Então marcou aqui que ele usou esse conceito. Ele usou também esse outro conceito aqui, que é cano alto, então 97%. Ó, todos os outros ele não usou, percebe? E aí ele deu aqui, ó, Uncle Boot, tá? O modelo treinou corretamente aqui, com base no que eu passei para ele. Pullover. Ele não usou nenhum dos conceitos aqui de sapato, certo? Ele usou 100% do conceito de que é peça superior. E classificou corretamente. Pullover é uma peça superior. Exemplo 3 aqui, trouser, que seria a calça, né? Ele não usou nenhum conceito, ó. Nenhum conceito. Ele marcou como calça, certo? Só que ele avisa aqui, ó, a gente não encontrou nenhum conceito humano para essa imagem, tá? Para identificar essa instância, certo? E a gente tem aqui também uma outra calça que ele pegou, que de novo, ó, não usou nenhum conceito humano, certo? E ele avisa pra gente que também, ó, não usei nenhum conceito humano para identificar essa instância. E classificou corretamente como uma calça, certo? A gente tem aqui uma camiseta, numa shirt. De novo aqui, ó, ele não usou nenhum conceito para sapato, mas ele usou que é peça superior, certo? Então aqui eu consigo ter uma acurácia muito boa, um resultado muito bom, quase idêntico ali ao da caixa preta, tá? Nesses testes que eu fiz. Porém eu consigo auditar, e de novo, eu passei conceitos mais vagos aqui para ele, certo? Por isso que a gente obteve esses resultados. Se você passa conceitos ainda mais precisos, essa taxa aumenta muito, tá? A taxa de precisão dele. Mais os conceitos livres.
Quanto mais neurônios livres você der para ele trabalhar, mais ele vai usar esses conceitos. Quanto mais conceitos humanos você passar, mais ele vai usar, obviamente, certo? Então, se você também passa ali, por exemplo, mais conceito humano e menos conceito livre, por exemplo, passei 16 conceitos humanos e 5 conceitos livres, a gente vai ter uma acurácia menor, tá? Então, os conceitos livres têm que ser iguais ou maiores ali do que o conceito humano, porque o conceito humano ele é realmente para aquilo que a gente vai realmente usar no teste, tá? Aqui, claro, eu fiz um teste aqui com uma coisa que eu consigo verificar se está correto, né, que é peça de roupa, e a gente obteve um resultado muito bom, muito impressionante, tá? Como foi mostrado no gráfico, a gente teve aqui mais de 87% de acurácia, tá? Nesse treinamento, nesses testes, beleza? Tá? Então, eu vou ficando por aqui, galera. O campo de comentários que está aberto pra gente discutir sobre, tá bom? Espero que minha explicação tenha dado para vocês entenderem aí como funciona, tá? De novo, se você se interessou por isso, quer ler mais, quer entender um pouco mais, no meu site aqui tem, tá? codebymp.com, tem tudo lá, tá? Vou deixar aqui também o link claro, eu vou deixar o link do meu site, vou deixar o link do paper aqui no Zenodo, vou deixar o link do código lá no Google Colab, tá? E se você quiser me ajudar aí nas pesquisas aí, como eu sou independente, né? Tem aqui também a LivePix, caso você queira, não é obrigado, mas se quiser já me ajuda bastante aí com as minhas pesquisas. Beleza? E se você quiser ver meus outros projetos, minhas outras propostas aí, eu tenho mais 2 vídeos aqui, um falando sobre como melhorar memória e contexto para inteligência artificial e outro para melhorar uma arquitetura para a gente ter uma inteligência artificial ainda mais potente, muito mais semelhante ao cérebro humano. Beleza? Tá na playlist, tá? Esse vídeo aqui também faz parte dessa playlist, entra no meu canal, dá uma olhada nesses outros vídeos, beleza? E claro, eu vou deixar aqui também o meu livro de arquitetura, caso você queira estudar um pouquinho de arquitetura. É uma introdução à arquitetura, tá? Bem tranquilo, valor simbólico ali, 15 conto, tá? Se você se interessar também, tá aqui na descrição. Beleza? É isso e nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu!